Oi, pessoal, tudo bom? Como a gente combinou na semana passada, na aula de revisão, vocês iam colocar as dúvidas que vocês tiveram, fazer a lista valendo 2 pontos para V1, e também para a prova, né? Para aprendizado da prova, a lista vai ser parecida com a prova. A prova vai ser parecida com a lista. E aí, eu recebi uma dúvida só sobre 3 questões, eu vou fazer ela com vocês, tá? Bom, quem não botou a dúvida ali, tem a oportunidade, né? O fórum é para isso, eu tô ligadinha no fórum de colocar as dúvidas ali até sexta-feira, que é o dia da prova, e aí eu vou responder de forma textual, né? Eu comuniquei com vocês que até segunda eu ia aceitar, ou terça-feira, para poder fazer o vídeo para vocês, né? E aí recebi um recadinho, ótimo. Vamos lá. São 3 questões, é a questão 3, questão 4 e questão 11. Vamos lá, vamos começar com a questão 3. A questão 3 é sobre função. Na verdade, a matéria de função é uma introdução para depois a gente entender a função custo e a função receita e a lucro, que na verdade é uma aplicação dessa matéria que é função. É uma aplicação na área, numa área específica. Por exemplo, a gente podia fazer outros tipos de funções em várias áreas do mercado. Funções para a área da engenharia, funções para a área, no caso que a gente está vendo, né, para o universo da administração, de empresa, contabilidade da empresa. A gente está vendo essa parte, né? Mas existem outras aplicações. Então, a gente pegou a matéria geral de funções, entendeu o conceito e aí vai aplicar depois. Essa é a questão 3 e a questão... Deixa eu ver qual era 5, né? Questão 4 são questões de função no geral. Então, é uma introdução ao nosso estudo que foi feito, né? Na questão 3, ele dá simplesmente uma função, sem uma história dizendo o que significa essa função. Por exemplo, a gente viu a função, eu acho que tá até aqui na lista de exercício. Não coloquei. Eu coloquei numa dos exercícios que a gente fez na aula, que é... Por exemplo, quando tu tá uma função do dia a dia, quando tu vai entrar num táxi, lembram que a gente viu bastante isso? Tu paga a bandeirada, que é um valor fixo, que é 3 e pouco, vamos supor, dependendo da bandeira, mas um tanto por quilômetro rodado vezes o X que a gente fala, né? Que vai depender do quanto que tu rodar dentro do táxi. Então, quando a gente dá uma função, por exemplo, a função que tu vai pagar, o valor que tu vai pagar, ele está... em função do quanto que tu andar em quilometragem dentro do táxi, por isso que é uma função, ele teve uma historinha onde a gente montou a função. Por exemplo, se a gente desse essa função aqui do táxi, que eu falei, que era 3,20, eu vou supor que é 90 centavos o quilômetro rodado. A função seria essa, ó, f de x, isso aqui é um x, tá? Significa que isso aqui está em função do x. É 3,20, que é o valor fixo da bandeirada do táxi, mais o 90 centavos por quilômetro rodado, que é aqui que eu boto o X, que se eu andar 1 quilômetro, 2, 3, 2,5, 3,5, aí vai ser os valores que eu vou botar aqui, fazer a conta, somar com o valor da bandeirada, que é fixo, né? Entrou no táxi, já paga a bandeirada. E o valor que eu vou pagar, certo? Pra eu pagar para 2 quilômetros rodado, vai andar muito pouquinho, né? 10 quilômetros rodado. Anda um pouco mais no táxi. A gente chama F de 10. A gente quer o resultado disso para 10. 10. No caso aqui, tem um que significa, o 10 significa quilômetros rodados. Ficaria 3,20 mais 0,9 vezes 10. E faz essa continha. Aí tu vai ver o valor que tu vai pagar para 10 quilômetros rodados. Então, essa função que eu dei para vocês, que é do dia a dia, ela foi contextualizada. Essa aqui do exercício, que ele falou assim, ó, dada a função de primeiro grau, f de x igual a 2x mais 3, ele não deu conceito nenhum, ele simplesmente deu uma função. E realmente é uma função, né? Porque tem o 2 tá ali junto com o x, ou seja, para cada valor de x que eu colocar, a gente vai ter um um valor resultante diferente. Certo? Então, beleza, é uma função, tranquilo, eu não sei de onde veio, mas é uma função. Por que é uma função? Porque esse valor aqui tá dependendo dos x que eu coloco. Se eu botar 1, f de 1,
vai ser igual a 2 vezes 1 mais 3, vai dar 5. A f de 1 é 5, tá bom? O resultado, botando o valor igual a 1, dá 5, é isso que a gente quis dizer. E aí, é justamente a questão A, né? A questão A, ele pergunta assim, ó, qual é o valor de f de x, ou seja, qual é o valor do, que a gente chama de y, qual é o valor do resultado, quando a gente bota x igual a 1. Então, para calcular isso, a gente faz f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 3. Eu vou fazer aqui e já mostro para vocês. Vai dar 5, certo? Ó, aqui, ó, f de 1, pega a função geral, bota 1 no lugar do x, faz a continha, primeiro vezes, depois mais, né? 2 vezes 1, 2, mais 3, f de 1 é 5. Então, a resposta da letra A é 5. A mesma coisa a gente faz na letra B. Ele pergunta qual é o valor de y, que é a mesma coisa de f de x, tá? Para x igual a menos 3. Então, onde tem x, a gente vai botar menos 3, tudo bem? E aí, a continha vai dar, já mostro pra vocês. Vai dar menos 3, olha só. F de menos 3 é 2 vezes, no lugar do x, bota menos 3. Mais 3, primeiro faz a conta de multiplicação. 2 vezes 3, 6. Mais com menos, a gente faz a regrinha de sinal quando é vezes, né? Mais com menos, menos. Menos, agora não é regrinha de sinal, agora é questão de dedo, assim, né? Menos 6 mais 3, ficou menos 3, né? Tava devendo 6, paguei 3, fiquei devendo 3, tá? Então, f de menos 3 também deu menos 3, aqui por coincidência. Aí ele pergunta na C, quem é f de 10? Ele tá perguntando qual é o valor para x igual a 10, aplicando 10, né, na função. Vai dar 23. Não é? Botando 10 ali. Ai, desculpa, o telefone aqui tá tocando. Tá, deu 23, ó. F de 10, 2 vezes 10, mais 3. 2 mais 10. 2 vezes 10, né? 20, mais 3, 23, tá? E a mesma coisa para f de 0. F de 0. Bota 0 no lugar do x. Quanto que vai dar? Ó, 2 vezes 0. Aqui, ó. F de 0, bota 0 no lugar do x. 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 3 é 3, né? Então, f de 0 é 3. E, por último, f de menos 4. A mesma coisa. Cuidar só quando é negativo, porque a gente tem que fazer uma regrinha de sinal, né? Porque quando é multiplicação e divisão, a gente usa a regra de sinal. Senão, não usa, senão é conta de dedo. Aí, aqui, ó. Pronto, ó, f de menos 4, bota 4 no lugar do x. Opa, eu fiz a conta errada. Ah, não, tá certo. 4 no lugar do x. 2 vezes 4, 8. Só que daí fica menos, né? Daí, menos 8 mais 3, menos 5. Tá ok? Então, essa foi a questão 3. Se ficaram com dúvidas ainda, é só escrever ali no fórum, tá? A questão 4. A questão 4. Considere a função de primeiro grau. Show. Determine os valores de x para que se tenha f de 0 igual a... f de x igual a 0. F de x igual a 11 e f de x igual a menos 13. Então, o que ele quer aqui é o inverso. Antes a gente estava colocando x e descobrindo quanto que dava o y, a gente fala assim, né? Quanto dava o parceiro dele, o resultado. Agora, ele tá falando assim, ó, para aquele valor de y ali, qual foi o valor de x, será, que eu botei na conta e que resultou nele? Tá ok? Agora é a conta inversa só. Tanto que ele fala ali, ó, determine o valor de x para que tenha, letra A, f de x igual a 0, ou seja, o y valendo 0. Ele quer saber qual é o x que tu colocou na conta lá e que fazendo a conta lá resultou no resultado 0. Então, onde que a gente vai colocar 0? No lugar do x? Não, a gente quer saber quem é esse x que deu o resultado 0. Então, a conta é essa, ó. Essa é a função dessa questão. Mais 2. Menos 3x mais 2. Se a gente quer saber f de x igual a 0, a gente quer saber o x
que o resultado deu zero. A gente não quer saber f de zero, né? Porque se fosse zero, seria x zero. Então, a gente bota zero no lugar do f de x, né? Que seria como se fosse a resposta. Então, a gente põe menos 3x, porque a gente vai buscar o x onde esse resultado deu zero. Igual a mais 2. E aí, a gente faz a continha. Passa para o outro lado. Se tá mais... se tá menos, passa para o outro lado mais. Eu já vou mostrar para vocês aqui, vocês já vão acompanhar. Ó. Aqui igual a zero, né? Então, a gente vai passar esse menos 3x pro outro lado. E aí, se tá menos, ele vai mais, tá? Então, se ele tá menos, ele vai mais 3x igual a 2, né? Que já era dali. Aí, a gente vai pegar esse 3, porque a gente quer descobrir o x, a gente tem que tirar esse 3, né? Dá um jeito de vazar com ele ali. Como é que a gente vai fazer pra passar ele pro outro lado? Pra que essa equação vale? A gente vai poder passar pro outro lado, mas passa ele dividindo, ó, tá multiplicando, passa dividindo. O 2 fica ali, ó, o 3 que passa dividindo. Então, deu, ó, x é igual a 2 terços. Pronto, isso quer dizer o quê? Que se tu botar 2 terços na conta e fizer a conta no lugar do x 2 terços, o resultado vai dar zero, entenderam? É a conta inversa. Pra gente não ficar testando assim, números, pra ver qual resultado deu zero, a gente faz dessa forma. Porque imagina, a gente ia adivinhar que era o 2 dividido por 3 que dava zero, né? A conta. Então, fazer assim de cabeça, às vezes fica difícil, às vezes é tranquilo, dependendo do valor. Agora, aqui também na B, ó, a gente quer saber qual é o valor do x que eu botei, que o resultado deu 11. Então, a gente põe 11 igual a menos 3x mais 2. Aí, eu vou fazendo aqui, depois eu mostro pra vocês. Eu passo menos 3x pro outro lado. Por quê? Pra passar ele pro outro lado é positivo, né? Vou mostrar já. Aqui, ó. Então, como é que ficou? 11, que nem a gente fez ali, ó, no lugar do f de x, 11 igual a menos 3x mais 2. A gente vai passar esse menos 3x pro outro lado, fica mais 3x. E vou passar esse 11, que tá positivo, pro outro lado, porque o meu objetivo é deixar o x sozinho, né? E eu decidi passar pra lá pra ficar já positivo. Então, eu passo o 11, tá positivo, vai negativo, ok? E aí, a gente vai repetir e fazer essa continha. 2 menos 11, tá menos 9. Certo? Aí, a gente faz o que na próxima vez? Passa esse 3 pro outro lado. Já chegamos no menos 9, não tem mais o que fazer. Passa ele dividindo. Então, ficou menos 9 dividido por 3, dá menos 3. Porque a divisão é regrinha de sinal. Menos com mais, menos. Tá? E por último, eu vou fazer com vocês o f de x igual a menos 13. Ou seja, que x que eu coloquei na conta, que o resultado deu menos 13. Não sei, eu não quero fazer de cabeça, então eu vou fazer a conta. Já vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Ó. Menos 3 aqui, igual a menos 3x mais 2. Passa pra cá, positivo, né? Que nem a gente fez no outro, e passa esse aqui pra lá, tá negativo, vai positivo pro outro lado. Agora, a gente vai fazer essa conta aqui, ficou 2 mais 13, 15. 3x igual a 15. Passo 3 dividindo, ficou x igual a 15 dividido por 3, que é 5. Então, ou seja, eu coloquei 5 aqui na conta, ó. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Mais 2 deu realmente menos 13, tá? É isso, o exercício 4. Alguma dúvida é só colocar lá. Agora, vamos para o 11. O 11 é a função custo. Não sei, né? Pode ser lucro, custo ou receita. Vamos ver o que ele diz. Ele diz que o custo total de um fabricante consiste em uma quantia fixa de R$1.000 por mês, somada a um custo de produção de R$20 por unidade. Então, com isso, a gente já tem a função custo, né? Ou, lendo ali, se o exercício fala que é custo fixo e custo variável, né, que é custo de produção do produto, esses dois valores vão para a função custo. Ele diz, né, custo fixo e custo de produção.
tá? Não coloquem esses valores na função receita, por exemplo, que daí não tem nada a ver. Então, são dois valores da função custo. Então, custo de X vai ser o fixo, que é o que ele paga de aluguel, lembra? Para a empresa de X já paga, né? Então, aqui nesse caso é R$1.000, mais o custo de produção do produto dele, que aqui ele tem um valor de R$20 por unidade. Então, a gente põe 20 vezes X, certo? Essa é a função custo dessa empresa. Função custo, que ó, vai depender do X, se eu boto 1, 2, que nem a gente viu em função. Ou seja, produz 1, produz 2, produz 300, produz 400, vai botando ali, 400. Vai ver o custo para 400, 300 no lugar do X. Custo para 300, tá? Então, é o fixo mais, sempre mais, né? Ele vai pagar isso, mais o que vai variar na função, né? Que é o valor também que é fixo, que ele fez a média ali do custo da produção de um produto, vezes o quanto que eu produzi. Isso vai variar, dependendo do mês, tu vai produzir um tanto, ok? Sabendo que o produto é vendido a R$50 a unidade, se ele é vendido a R$50, a gente já tem a função receita. A função receita é 50 vezes X. É isso, bem tranquilo. Ó, essa é a função receita. R$50 ele é vendido. Então, se ele vender R de 1, ele vai receber R$50. Se ele vender duas unidades do produto dele, ele vai 50 vezes 2, R$100, né? E assim vai, tá? A função receita é sempre só isso, não tem nada variável na função receita. É o valor do produto vezes a quantidade que foi vendida. Ok, agora vamos lá. Quantas unidades foram vendidas para que se tenha um lucro em um mês de R$8.000? Show essa questão. Quantas unidades foram vendidas para que se tenha um lucro em um mês de R$80.000? Ok. Vamos primeiro achar essa função lucro, porque ele está falando do lucro. A gente vai ter que mexer na função lucro. Então, a gente vai ter que achar a função lucro. Lembre que a gente viu na aula o que é a função lucro? Nada mais é do que a função receita que eu tenho menos o meu custo, né? Menos a função custo. Essa vai ser a função lucro, ó. Função lucro vai ser a função receita menos a função custo, ok? Aí, onde tem função receita, eu vou botar esse valor aqui, 50x. E onde tem função custo, eu vou botar isso aqui. Só pra gente não esquecer que tem esse negativo ali, botar o parênteses antes da função custo, tá? Então, vai ficar assim, eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Vai ficar 50x menos 1.000 mais 20x. Vai ficar assim até o momento, ó. Ó, coloquei ali no valor da função receita, menos, abre parênteses, senão a gente vai errar aqui, e aí erra toda a questão. Bota toda a função custo ali dentro, tá? Porque é menos a função custo. Ok, agora eu vou fazer outra linha para mostrar por que o menos é importante. Se a gente esquecer do menos, o parênteses, desculpa, vai mudar toda a questão. E aí, por um menos, né? Ó, repetindo aqui, fica 50x menos. Olha só, se a gente esquecer do parênteses, a gente vai botar só menos 1.000, certo? E vai continuar mais 20. Só que é menos a função toda custo. E o correto, então, é menos tudo. Só que quando a gente tem menos tudo que tá no parênteses, esse menos, ele muda o sinal de todo mundo dentro. Então, se é mais, ele fica menos. Se é mais, fica menos. Como a função custo, ela é sempre positiva, né? É um custo que ela tem, é positivo e vai ser positivo aqui também. Então, ela vai mudar para menos todo mundo que tá ali. Vai ser sempre isso aqui, tá ok? Então, tem que ter esse parênteses, senão a gente esquece de botar menos 20. Aí, agora, a gente vai somar x com x. Então, 50x menos 20x dá 30x. Então, a gente tem como somar quem é x com x, dá 30x menos 1.000. Ó, essa é a função lucro. Isso menos isso dá 30x menos 1.000. A função lucro tá pronta, porque não pode mais somar x com quem não é x, né? Acabou. Aí, o que ele tá... Aí, agora a gente vai poder responder o que quiser.
Se a gente quiser calcular o lucro para 20 unidades, o lucro para 30 unidades vendidas, é a mesma coisa. Coloca 30, vê 30, vê quanto é que dá. Para 70 mil unidades vendidas, vamos supor, 70 mil aqui, 70 mil ali, calcula o valor que vai dar o resultado, tá bom? É isso. Só que o que ele pede aqui nessa questão é o inverso. Ele pergunta assim, quantas unidades foram vendidas para que se tenha um lucro de 80 mil? Então, assim como no exercício 4 que a gente fez ali, né, a gente queria esse e botava os valores aqui, lembra? A gente vai fazer aqui também. A gente vai botar 80 mil aqui e descobrir quantas unidades foram vendidas para gerar um lucro de 80 mil. Tem como fazer na mão? Tem, só que tu vai ter que ficar colocando valores, né? 20, 30, 40, 70, sei lá, 10 mil, para ver quando que isso dá 80 mil. Só que daí é muito complicado, porque às vezes dá número de vírgula ou é um número muito alto. Então, a gente põe 80 mil e calcula o X através da conta. Então, a gente vai botar 80 mil é igual a 30x menos 1000. Ó, vai ficar assim, ó. 80 mil no lugar do lucro é 30x menos 1000. Ou seja, a gente vai achar qual é o x que resultou no lucro de 80 mil, que é isso que ele quer saber, né? Quantas unidades foram vendidas para que se tenha um lucro de 80 mil. Ok, agora é só a gente resolver. O objetivo é deixar o x sozinho, não é? Então, vamos deixar o x sozinho. Passar o 1000 pro outro lado, ó. Passei o 1000 pro outro lado da igualdade, se é menos, vai mais, tá bom? E soma. 80 mil mais 1000 dá 81 mil. Aí, a gente passa esse 30 ali dividindo. Vou mostrar aqui pra vocês assim, ó. Passa ele dividindo. E o resultado aqui de 80 mil dividido por 30 dá 2.700 unidades. Que é a letra C, ok? Seria isso. Espero que eu tenha colaborado. Qualquer dúvida, utilizem o fórum até sexta-feira. Eu tô bem ligadinha no fórum. Aí vou responder em forma de texto, mas a gente consegue eu consigo super auxiliar vocês, ok? Valeu, bom estudo. Sexta-feira a gente se vê. Um beijo!